no Desinformando de hoje, dose dupla das pirâmides do Egito. Não só desinformação hoje, como também a do passado. E vamos falar no Essa Informa sobre entendendo a desinformação, algumas determinações e uma proposta de conceituação. Não saia daí, estamos entrando agora. Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Cláudio Magalhães e do meu lado o doutorando e grande jornalista e pesquisador Diego de Deus. Aproveite que você está aqui, sabe aquele esquema básico? Curte aí, marca o sininho para quando você ver novas inserções do Desinformando. Aproveite para também se registrar e encaminhar para as pessoas também esse belíssimo programa lutando contra a desinformação. Se você perdeu os episódios anteriores, é só ir lá no canal do YouTube Democracia da Desinformação. Vai ter tudo lá, todos os episódios anteriores, para que você fique muito bem informado contra a desinformação. E não vamos perder tempo. Vamos lá! Pois é, parece que a ruim da semana vem do outro lado do oceano. Né? Como é que é essa história? Parece que, de novo, as pirâmides do Egito voltaram a ser moda. Pois é, professor, uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. As pirâmides que ao longo da história serviram como material também para diversas teorias conspiratórias, como, por exemplo, que elas foram construídas por alienígenas e etc. Então tem uma lista extensa aí que a gente poderia citar. Mas na última semana circulou justamente um vídeo, principalmente pelo WhatsApp, sobre a suposta verdade em torno das pirâmides. Um vídeo que mostra toda uma estrutura no subsolo das pirâmides que mostrariam ali quase que uma civilização secreta por debaixo das pirâmides, que seriam supostamente centrais energéticas que o Antigo Egito teriam construído naquela ocasião. O mais engraçado de tudo, professor, é claro que é uma desinformação, mas que foi um vídeo gerado por IA, que foi criado por um perfil no TikTok, que é, por assim dizer, especialista em criar vídeos com inteligência artificial a partir da criatividade ali do seu criador. A questão é, o próprio perfil do TikTok já se autoindomina como algo isento da verdade, portanto, já é algo bastante claro, já tem o selo ali dizendo que aquilo é falso, que aquilo é uma produção de inteligência artificial. Mas ainda assim, isso não foi o suficiente para que as pessoas não se atentassem a esse detalhe e compartilhassem esse vídeo, como eu disse, principalmente para o TikTok, até pela característica mais imediatista que essa rede social tem, com vídeos curtos e tudo mais, e, portanto, geralmente, o alcance social de conteúdos como esse tende a ser maior, porque a pessoa não precisa de muito esforço para entender a mensagem e, uma vez gostando, acreditando naquilo, repassar para frente, alcançando ainda mais pessoas. Diego, eu vou deixar para você falar sobre inteligência artificial lá no nosso quadro Pré-Verdades, tá? Aqui eu queria adiantar alguma coisa. Esse fake news rodou muito rapidamente, mas parece que imediatamente você também começou a receber uma série de cientistas que são também influencers, TikTokers, contrapondo essa informação. Você acredita que a gente pode ver uma boa notícia aí de que a reação a fake news hoje ela é mais popularizada? Isso, e passa muito por aquilo que a gente já até fez algumas críticas sobre a ciência nos últimos programas, no sentido de que muitas vezes a ciência ou a própria imprensa não consegue reagir como deveria reagir frente ao problema da desinformação. E nesse caso, muito bem lembrado por você, de fato houve a manifestação da comunidade científica refutando essa informação, portanto, indo além do próprio serviço de verificação que as agências já realizam, né? E também todo esse contexto tem um fundo, por assim dizer, existe também um contexto a partir de um estudo que 2 italianos fizeram que, em alguma medida, dá corda para essa teoria, né, de que existisse ali uma civilização por debaixo das pirâmides, a partir de um estudo que levou em consideração alguns radares, e a partir daí eles projetaram ali algumas possíveis simulações. Esses resultados foram apresentados, inclusive, no Congresso Internacional, mas, inclusive, esse próprio estudo já passou por várias críticas
de especialistas, de arqueólogos, a respeito do tema, inclusive pesquisadores egípcios, que falam que, né, foi um método bastante limitado ao ponto de esses pesquisadores chegarem à conclusão que, de fato, exista ali uma civilização por debaixo das pirâmides e que esse talvez fosse o real objetivo por trás da construção desses monumentos da antiguidade, né? Então, tem esses dois lados. De um lado, a reação da ciência em torno disso, mas do outro, a própria apropriação de um discurso falacioso a partir de dados científicos ou até então pseudocientíficos, como a própria comunidade científica tem tratado. Pois é. E sobre conceituação, parece que você trouxe uma boa contribuição aí no próximo quadro, né? Pera. Como você sabe, não é? Se informa, você fica por dentro das principais pesquisas que falam sobre desinformação, muito bem selecionadas aí pelo Diego. E agora você trouxe uma que vai falar justamente sobre uma proposta de conscientização, é isso? De conceituação? Exatamente, professor. Esse artigo de autoria do Erlisson Santos, lá da Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com o Hélio Pajeú, também da Federal de Pernambuco, ambos, né, do Departamento de Ciência da Informação da universidade. E aqui os autores eles buscam um esforço para poder compreender a desinformação a partir das suas limitações teóricas, né? Quer dizer, aquilo que a gente até já passou em alguma medida aqui no programa, no sentido de perceber que as discussões em torno da desinformação ficam muito no campo teórico e não chegam muito na prática, principalmente no sentido de tentar pensar em possíveis alternativas em conter esse fenômeno da desinformação. É claro que os autores eles não deixam de lado a importância teórica, até porque para a gente poder pensar em prática, a gente precisa partir de uma teoria e validar se essa teoria tem um valor prático ou não, né? Mas aqui é um artigo bastante interessante, né? Publicado recente, o estudo do ano passado, publicado em 2024, e aqui eles partem justamente dessas problematizações, por assim dizer. Portanto, é uma pesquisa teórica, mas uma pesquisa teórica que almeja aí objetivos práticos, por assim dizer. Daí essa ideia de uma proposta de conceituação que, na visão dos autores, passa muito além de compreender a desinformação como um simples fenômeno e buscar compreender quais são os reais problemas que estão por trás, né, da desinformação. A gente até já falou aqui no programa também um pouco sobre a sociedade da desinformação, que seria essa desinformação endêmica, ou seja, algo exclusivo dos dias atuais, né, a partir da lógica das plataformas digitais, polarização política, etc. Os autores eles compreendem que, de fato, a desinformação passa por esse campo, mas que ela vai além e, por que não, é um resultado de um processo que já vem se arrastando durante alguns anos, a partir das questões relacionadas à internet, das próprias redes sociais e também, por que não, do próprio papel das ideologias por trás disso, né? O que acaba resultando também na própria polarização política que a gente vê que a desinformação também ganha tanto terreno nos dias atuais. Então, um estudo bastante interessante, a leitura bastante simples também, então vale a pena o pessoal conferir aqui sempre na nossa descrição do vídeo o artigo disponível. Diego, você tem participado de eventos aqui no exterior, e a gente sabe que para a desinformação efetivamente começar a virar algo de boa discussão, isso tem que entrar na escola do ensino básico, né? E essa proposta de conceituação, ela é importante para isso, né? Para que as escolas falem a mesma língua, e principalmente uma conceituação que seja entendível pelas crianças e pelos jovens. É isso mesmo? Você tem visto esse movimento no exterior, por exemplo? No exterior, sim, o professor. Aqui no Brasil, isso de fato carece muito. Né, como a gente já falou aqui também nos últimos programas, principalmente a partir da nossa participação no Congresso BIU que aconteceu em Braga, né, na Universidade do Minho, lá existe todo um esforço, não somente de grupos, não somente de iniciativas de universidades, de pesquisadores, mas um próprio esforço institucional do governo português de entender o que é desinformação, o que nós temos chamado de desinformação, para a partir daí a gente atacar esse problema. Não dá para a gente pensar em alternativas. Levar esse conceito para a escola, né? E levar isso para a escola. Desse conceito unificado e simplificado, os professores e os alunos possam ter essa discussão e essa conscientização.
Exatamente. E aqui no Brasil, o que se tem é a BNCC chamando de fake news, é a Estratégia Brasileira de Educação Midiática chamando de desinformação, sem haver, de fato, uma diferenciação básica entre esses dois conceitos tão caros quando a gente está falando desse fenômeno mais amplo, com todas as suas implicações desinformativas no cenário atual. Bom, partindo disso, agora vamos voltar novamente lá para o Egito, porque tem uma fake hoje é importante. Pois é, pessoal, vamos voltar lá para o Egito. Agora vamos falar de uma fake old que também tem a ver lá com as pirâmides. Durante muito tempo se discutia como é que as pirâmides foram construídas. E a gente já viu um bocado de filme, um bocado de referência, colocando lá os escravos tomando chicote, os elefantes carregando as pedras. Pois então, recentemente, algumas pesquisas já estão consolidando uma impressão que já era de alguns arqueólogos, que na realidade não foi construído através dos escravos. Uma, porque não era exatamente uma cultura egípcia a utilização de escravos, né? Nós estamos falando de 2.500 anos para trás. Um segundo momento é que você hoje percebe que já tem, por exemplo, covas dos trabalhadores que estão próximos à pirâmide, e aí, se fossem escravos, certamente não estariam lá. Então, tudo leva a crer que eram trabalhadores remunerados. Claro que não é remunerado com salário como a gente está, né? Provavelmente era com alimentos, era com algum outro tipo de remuneração. Mas o cálculo que se faz é que essa história de que as pirâmides foram construídas através do trabalho escravo, isso hoje já não se segura. Claro, a gente não tem 100% de certeza, mas todo o pensamento econômico, o trabalho que se deu, leva a crer que não foi através de escravos que foram construídas as pirâmides, mas uma grande combinação entre a própria população egípcia. Vamos lembrar que ali estávamos construindo mausoléus, mas eram grandes homenagens aos deuses terrenos, que eram os faraós. Então, certamente, havia também uma comoção das pessoas em poder trabalhar com isso também. Realmente, as pessoas também acabavam recebendo por esse trabalho também. Tem uma outra fake news, que tem uma fake hoje que tem a ver com isso, é que falava que se usavam elefantes, e é outra comprovação de que não se tem segurança disso. Já se encontrou várias ossadas de outros bichos, mas nunca de elefantes. Então, coisas que a arqueologia vai corrigindo e para que o nosso imaginário seja cada vez mais correto. Ok? Vamos lá falar agora de inteligência artificial nas dicas do nosso quase doutor Diego de Deus. Diego. Opa, manifestação aí da nossa audiência aí também. Então, Diego, me conta aí. A gente estava falando de inteligência artificial no primeiro ruim da semana, não é isso? E aí é uma preocupação do fake news, né? Das fake news. A inteligência artificial cada vez mais sendo usada para isso. Como é que você vê isso nesse momento? Pois é, professor, eu acho que o grande dilema que a gente tem hoje em dia é realmente em torno de como a inteligência artificial vai afetar ou não, né, a questão em torno da desinformação. Essa facilidade que a inteligência artificial tem hoje em dia, né, de acesso para que todas as pessoas consigam, a partir dela, criar várias peças de conteúdos desinformativos, de fato, é um dilema que eu diria, inclusive, ético, né, à medida em que cada pessoa ali tem responsabilidade sobre aquele conteúdo que ela cria, que ela compartilha, seja sob o signo de verdade, seja para algum tipo de zoeira, para algum tipo de brincadeira, e que isso acaba tendo ali um compartilhamento e um alcance social muito significativo. Nesse caso, até como uma espécie de dica, não somente para quem compartilha vídeos gerados por inteligência artificial ou algum outro tipo de conteúdo nesse sentido, vale justamente a necessidade de colocar o selo de inteligência artificial, o selo de que aquilo é ironia, para ao menos tentar diminuir o fato das pessoas levarem aquilo como verdade ou não, né? Porque esse é realmente o grande exemplo desse vídeo que a gente viu em torno das pirâmides, né? Então, eu acho que a partir desses pequenos passos, a gente pode conseguir aí, pelo menos, diminuir o que a desinformação pode fazer como estrago.
Ao que tudo indica, o Luke concorda plenamente com você. Ele está latindo em protesto à inteligência artificial na criação de pets. Ok, a gente volta semana que vem. Espero que o Luke um pouco mais comportado. Um abraço, pessoal. Valeu, pessoal.